Olá, esse vídeo é um primeiro de outros que eu pretendo estar compartilhando, tendo por conteúdo tecer considerações e comentários, enfim, sobre artigos acadêmicos relacionados à resolução adequada de disputas e à negociação voltada à solução de conflitos. Eu espero conseguir estar disponibilizando outros vídeos sobre essa temática, de modo a estar compartilhando o conteúdo e o que é tratado, obviamente que com algumas considerações pessoais, em textos acadêmicos que eu tenho contato, né, ou seja, que eu estudo, que eu leio. Então, assim, a ideia não é fazer disso uma mini aula para discussão de texto, né, como se estivéssemos efetivamente num ambiente acadêmico. Não. O objetivo é apenas compartilhar aquilo, né, que a mensagem dos textos, né, que eu resolvo trazer aqui a partir do meu estudo, e obviamente, né, alguma consideração. Mas sem jamais perder de vista o objetivo maior de que isso tenha um sentido prático, pragmático e funcional, efetivamente contribuindo com aqueles que buscam entender um pouco mais e efetivamente estão agindo e trabalhando na solução consensual de conflitos. Seja advogados e advogadas, sejam mediadores e conciliadores ou mesmo os interessados no tema de forma geral. E para dar esse pontapé inicial, eu vou tratar nesse vídeo aqui de um texto que foi publicado na última edição da revista acadêmica do Straw Institute da Pepperdine University, que é uma das maiores instituições acadêmicas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo na área de resolução de disputas, né, conhecida de muitos aqui no Brasil. O periódico, né, do qual estamos falando é especificamente o Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. E esse texto foi publicado na última edição, que corresponde ao volume 7. E eu me refiro especificamente ao artigo que foi publicado por René A. Pistone, como aparece aí na sua tela, e o título é Case Studies, The Ways to Achieve More Effective Negotiations. O título já é bastante atrativo, né? E aliás eu diria que me atraiu, né? E eu acredito que o seu conteúdo, em alguma medida, entrega o que promete. Então vamos lá. O primeiro ponto importante que eu chamo a atenção é que esse artigo ele se desenvolve em cima de um conceito que foi apresentado e construído pelo professor Robert M. Nukin, que foi, né, por um bom tempo, foi coordenador do PON, né, do Program Negotiation de Harvard, né, e que é uma grande referência, né, na área de resolução de disputas e negociação. E a partir desse conceito, né, do Nukin, o autor adota uma estrutura em que ele apresenta, né, uma consideração mais conceitual, e aí, na sequência, ele apresenta um diálogo prático, simulando, né, um diálogo real, e a partir daí ele faz considerações linkando o conceito e o diálogo com algumas proposições, né? Então, eu posso dizer assim, que eu gostei, me atendeu o texto, né, eu achei bem interessante, proporciona uma boa contribuição, principalmente para os advogados e as advogadas, né? Eu até diria assim que a gente poderia até chamar, ele poderia até mudar esse título, né? Quando ele fala em More Effective Negotiations, ele poderia botar For Lawyers, né? Porque realmente assim é um guia de como o advogado deve proceder, principalmente na relação com o seu cliente, de modo a buscar o melhor para o seu cliente, naturalmente mirando na solução de consenso. Pois bem, o ponto de partida do texto, né, e para a gente entender o texto, é um conceito do professor Robert Nukin, que é um conceito, assim, é uma construção que ele trabalha de forma exaustiva. Se vocês forem pesquisar vídeos na internet, entrevistas do professor Nukin, essa é uma construção que vai aparecer em vários lugares, porque ele trabalha de maneira bastante significativa essa construção. Aliás, eu aproveito aqui, né, para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, né, em mostrar aqui o livro no qual o professor Nukin apresenta esse conceito, né, e não só esse conceito, essa construção, mas como várias outras construções, né, eu diria assim, essa é uma das pequenas bíblias da resolução de disputas e da negociação. É um livro que tem lá a sua densidade, né, e muito rico. Foi escrito pelo professor Nukin juntamente com outros dois autores, né, ele é o principal autor, né, mas tem outros dois autores que escreveram junto com ele, né, que é o Scott Rippey, o professor Scott Rippey e Andrew Tumelo. Então são três autores, na verdade, né? E esse conceito corresponde ao seguinte: o Nukin sustenta que em toda negociação haveria três tensões, né? E ele chama, né, de três principais tensões. Que tensões são essas? A primeira tensão é entre uma abordagem, um modelo mais distributivo ou mais cooperativo. Eu vou pontuar cada um desses e depois eu explico um pouco mais.
A segunda tensão seria entre o que ele chama de empatia e assertividade, e a segunda tensão, e a terceira tensão corresponde à relação entre o representante e o representado. A primeira tensão é algo até que mereceria, né, tema de aula, aliás, né, eu tenho, né, algumas aulas, eu tenho um módulo, né, algumas aulas no meu curso sobre negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, sobre isso, né, que são os modelos, é um módulo sobre modelos de negociação. Então, essa tensão se relaciona a um objeto, né, a um conteúdo assim, que mereceria mais tempo para ser desenvolvido. Mas, basicamente, né, nós temos, do ponto de vista conceitual e teórico, dois modelos de negociação, que seria o modelo competitivo e o modelo cooperativo, né? E o modelo competitivo envolve essa lógica, né, também chamada distributiva, essa lógica distributiva de jogo de soma zero, ou seja, aquela negociação típica de barganha, em que os negociadores sentam na mesa procurando cada um otimizar a sua própria satisfação tendo um objeto específico, né? Então eu chego na mesa de negociação querendo sair dali, né? Eu sou do lado que está reivindicando, então eu quero sair dali levando 10 mil e o outro lado quer pagar no máximo 1.000, né? Então nós vamos ficar nesse jogo de barganha, né? Então o Nukin sustenta que essa é a primeira tensão, que é a tensão entre você jogar um jogo mais competitivo, como esse que eu acabei de escrever, ou um jogo mais cooperativo, em que nós vamos conversar, ao invés de ficar nesse estica e puxa, nessa negociação de barganha, nós vamos conversar mais tentando buscar uma solução que agrade os dois lados. Então essa é a primeira tensão que ele sustenta que há. A segunda tensão envolve o que ele chama de assertividade e empatia. Na minha opinião, inclusive, essa segunda tensão decorre da primeira. Por quê? Porque se você vai jogar um jogo mais cooperativo, é natural que você esteja mais pautado numa lógica de empatia e menos numa lógica de assertividade, né? E aí, quando eu digo assertividade, eu estou me referindo, né, àquela coisa do jogo pesado, da barganha distributiva. Até por isso que eu digo que o segundo conceito decorre do primeiro, né? Se você vai jogar um jogo mais distributivo, é natural que você vá seguir, né, uma lógica mais assertiva de estar se impondo, né, e pouco se importando com o outro lado. E se você vai jogar um jogo mais cooperativo, é natural que você vai partir para essa ideia mais empática em relação ao outro lado. De modo que essa é a segunda tensão. E a terceira tensão envolve uma ideia que o Nukin sustenta, de que assim, né, inclusive tem um vídeo muito interessante que ele dá uma entrevista tratando, né, dessas tensões, e ele diz assim, olha, se você acha que os representantes não têm interesses próprios, não têm os seus interesses, você está muito enganado, né? E aí ele dá vários exemplos, né? Por exemplo, diplomatas, né, que representam estados estrangeiros, né? Enfim, nós temos vários corretores que representam, né, o comprador, né, ou o vendedor, enfim. Então o Nukin diz que há uma tensão entre o interesse de quem representa e de quem é representado. E aí, né, situação típica é o caso da relação cliente-advogado, né? Então, essa tensão representante-representado, né, seria típico para uma situação como essa, envolvendo a parte e o advogado, né? Então, a partir desse conceito, o autor vai trabalhando, né, com base em cada um deles, situações hipotéticas, concretas, e a partir daí ele tece algumas considerações. O que eu vou fazer aqui? Até considerando que o objetivo aqui não é simplesmente reproduzir o texto, né? O objetivo é fazer um resumão e trazendo, né, o que tem de mais importante nesse texto. Mas um ponto importante, né, para a gente entender, né, a proposta do autor é que, assim, se tiver que extrair uma ideia central desse texto, a ideia central que eu extrairia e sustentaria e apresentaria seria a de que é fundamental o advogado, e pensando na relação cliente-advogado, o advogado estar dialogando com o seu cliente e se preparar junto com o seu cliente para sentar à mesa de negociação. Principalmente em relação à estratégia de negociação. Então, assim, a ideia-chave desse texto, se eu tiver que resumir esse texto em uma única frase, eu diria, esse texto sustenta e propõe a importância de que o advogado estude o cenário, estude o conflito antes de sentar à mesa de negociação, e esse estudo passa não só por uma compreensão de quem está do outro lado, mas uma compreensão das expectativas e compreensões e percepções do seu próprio cliente. Então, vamos dizer, a chave do texto, e que me parece algo assim fundamental, o advogado precisa estudar o cenário, o contexto, o outro lado e o que o seu cliente pensa sobre aquilo. A partir daí, o advogado precisa sentar com o seu cliente e se preparar para a negociação. Resumindo, o advogado tem que fazer o dever de casa. E esse dever de casa passa por uma compreensão e estudo e por uma preparação junto com o seu cliente para sentar à mesa. Esse é o resumo da história. Pois bem, dito isso, e avançando um pouco mais, quanto à primeira tensão, que seria aí que acaba se relacionando com a segunda, né?
O autor ele desenvolve uma construção que me parece muito interessante, tentando responder como superarmos essa tensão da seguinte maneira, né? O que ele propõe? Como é que a gente supera? Qual jogo, né? A pergunta é, qual jogo eu vou jogar na mesa de negociação? Eu vou jogar um jogo mais competitivo, procurando apenas olhar o meu lado e maximizar o meu lado, ou vou jogar um jogo mais cooperativo? E aí ele tenta responder essa pergunta colocando o seguinte, olha, o advogado ele precisa em primeiro lugar conversar com o seu cliente para entender o que o seu cliente quer. E quando nos referimos ao que o seu cliente quer, isso significa o seguinte, de maneira concreta e prática acima de tudo. Na relação com a outra parte, ele tem alguma, pensando ou melhor na outra parte, ele tem alguma preocupação em termos de relação com a outra parte? E isso vai cair numa outra questão que é comum em alguns manuais de negociação, que é procurar entender a diferença entre foco no resultado e foco na relação. O que isso quer dizer? Muitos manuais de negociação vão sustentar o seguinte: se a sua preocupação é com o resultado, né, assim, nós podemos ter aí, né, uma tensão que o Lukin não fala, mas que poderia ser uma outra tensão que está por trás dessas, que é o foco no resultado e no foco na relação. Como assim? Se você, num conflito, na solução de um conflito, está preocupado apenas com o resultado, ou seja, você tem primeiro, a sua preocupação é o que eu vou levar dali, isso significa, primeiro, você está numa perspectiva de curto prazo. Segundo, você não está preocupado se amanhã você vai continuar se relacionando com outra pessoa, e aí o seu foco é resultado. Se você, né, está preocupado com o dia seguinte, na sua relação com outra pessoa, talvez o foco não seja o resultado, e sim a relação. E aí nós mudamos de uma perspectiva de curto prazo para uma perspectiva de longo prazo. Então, dito isso, né, o autor, o que ele fala? Olha, o advogado ele precisa saber qual é a do cliente dele. O cliente dele está preocupado só com o resultado ou está preocupado com a relação? A depender da resposta do cliente, eu já vou ter um caminho, o advogado já vai ter um caminho a seguir no tratamento dessa negociação e na perspectiva de busca de solução de conflito. Outro ponto importante, ainda nessa, né, ideia da preparação, né, do dever de casa, né, e do advogado estar explorando a compreensão do seu cliente, que o autor chama atenção, é da importância do BATNA. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui, né, no perfil, especificamente explicando o que é o BATNA, né? O que é o BATNA? Best Alternative to Negotiated Agreement. Ou seja, se eu não chegar a um acordo na mesa de negociação, qual é a minha alternativa? Obviamente que quando estamos falando de um conflito passível de ser judicializado, um conflito trabalhista, passível de ser judicializado, passível de virar uma reclamação trabalhista, ou que já é uma reclamação trabalhista, obviamente que a alternativa ao acordo negociado é a sentença. E aí a grande questão é como será essa sentença? Quando virá essa sentença? O que pode vir dessa sentença? Então, isso envolve também uma preocupação, né, com gestão de risco. Mas o ponto importante é que o autor sustenta. O advogado precisa sentar com o seu cliente e definir o seu BATNA. E no nosso caso, eu diria, né, definir o seu BATNA significa entender o que é que acontece em termos de perspectivas da sentença se não faz o acordo. Então, ele diz, olha, é fundamental que nessa preparação e nesse dever de casa, o advogado apure o BATNA junto com o seu cliente. Um outro ponto importante e que vai ajudar a responder, né, a superar essas tensões, e que também entra dentro dessa ideia da preparação e do dever de casa e da relação cliente-advogado, é uma análise de quem está do outro lado. E aí, assim, tem uma parte do texto muito interessante em que ele apresenta uma situação hipotética e com diálogos, uma negociação para superar um conflito, um impasse que havia, né, ou que haveria, entre um jogador de basquete e o time, né, um jogador de basquete da NBA, né, e o time que faz parte, né, da liga da NBA. O jogador tinha se machucado e tal, enfim, tem uma série de situações em que ele descobre que, na verdade, ele teria que partir para uma abordagem mais cooperativa. Por quê? Porque apesar da tensão e do conflito que existe entre o atleta e o clube, o fato é que o atleta, né, e o atleta se machuca e tem a possibilidade de recuperar, e está naquela tensão com o clube, naquele impasse, mas o atleta quer voltar a jogar. E aí ele considera isso como o principal objetivo do atleta. E a partir daí, ele, né, obviamente que é alinhado com o atleta, ele chega à conclusão do seguinte, olha, eu preciso chegar num acordo e eu preciso adotar uma abordagem cooperativa, né, buscar uma solução que atenda o meu cliente e que atenda o clube. Só que, no dever de casa, ele se dá conta que pelo perfil de quem está do outro lado da mesa, não só dos negociadores, do representante do clube, como também do advogado do clube, ele sabe que vai entrar numa negociação de jogo pesado, que não adianta, que não vai ter, né, não vai ter carinho do outro lado da mesa, né? E aí ele prepara o seu cliente, né, inclusive assim, né, para possibilidades que virão, né, em termos de falas, ele prepara o cliente para entrar num contexto em que vai haver uma negociação mais dura, competitiva e de jogo pesado, né? Então, vejam como é importante esse dever de casa que passa exatamente, né, pela preparação por um lado e por outro lado, pelo trabalho na relação cliente-advogado. E um último ponto que eu chamaria atenção, tendo a ver inclusive com as tensões, né, especificamente quanto à terceira tensão, que seria, né, os possíveis conflitos que haveriam entre o interesse do representante e do representado, né,
que o autor propõe é o seguinte, é que o advogado ele precisa dialogar de forma aberta e transparente com o seu cliente, colocando na mesa, né, quais são os seus interesses do advogado, e ele precisa se pautar pelas suas diretrizes éticas, né? Ou seja, ele, né, inclusive trabalhando com a ideia de que assim, a ética do profissional, né, vamos dizer, o código de ética do profissional é o seu instrumento de proteção na hora de discutir essas questões com o seu cliente, né? É bem verdade, né, que isso não é algo simples na prática, muitas vezes existem situações que criam dificuldades, mas não deixa de ter a sua valia essa consideração. Por fim, para concluir, eu diria, né, reiterando aquilo que já disse antes, que a principal mensagem do texto é a ideia de que resumindo, né, aquela proposta do texto, é a ideia do dever de casa e de que o advogado ele precisa não só estudar o cenário, mas trabalhar de forma muito bem trabalhada e nessa perspectiva de preparação a sua relação com o seu cliente. Eu espero que essas considerações sejam úteis, espero que essas considerações lhe ajudem na busca da solução de consenso e está trazendo outros textos aqui para compartilhar e que isso possa contribuir de modo a avançarmos na busca da solução de consenso. E se você tiver alguma sugestão de texto a ser trabalhado aqui, por favor, fique à vontade para estar sugerindo aqui no perfil, ok? Até a próxima!